2 minutos, né, Ana? Deixar chegar o pessoal, uns 2, 3 minutinhos. Não é? Isso. Sonhos demais. Cinco. Já vai iniciar a gravação? Certo, Ítalo. Então, a gente já vai começar, né? Já que você já está iniciando a gravação. Tem bastantes medidas educativas e Foi, eu já comecei aqui, porque aí vai para o meu drive, para eu adicionar, né, lá na turma. Então, a gente pode começar, né? Chegou mais uma. O que é que vocês acham? A gente pode começar? Ana Júlia. Acho que sim. Não vejo problema. Deixa eu contar quantos alunos já tem. 6, né? 6? São 6. São 9, né? Uhum. Vamos esperar 2 minutinhos para ver se chega o pessoal. É verdade. Tá gravando a espera, não tem problema não, né? Não. A princípio a gente podia ter esperado para iniciar, né? Mas não tem problema não. Porque de fato, Ítalo, vai para o seu drive mesmo que a gente inicie a gravação, porque foi você que agendou. Acredito que vai, eu não sei. Vai sim. Porque eu, quando dá o horário, sabe, assim, aí eu já começo a gravação, mesmo na espera, eu fica rolando, sabe? Não tem problema não. Tá certo. E é? Tá. Eu às vezes esqueço. Quando eu começo é que eu lembro. Eu lembro que Maria José esquecia. Não era, no Júlia? Eu pedi para vocês lembrarem. Pegar aqui o nome do projeto, que é para a gente abrir pelo menos com o nome do projeto. R$19,32. Chega mais um, né? Ver se chega mais um. Chegou mais um, Amanda. Bom, vamos começar, né? Sim? Vamos começar? Pode começar? O que é que vocês acham? Vamos, Pode, né? pode. Chegou mais outro, Jordan. Bom, gente, boa noite. Vamos dar continuidade ao projeto Conexão de Saberes entre Física e Literatura. Já foi dado início
a semana passada. Hoje a oficina será conduzida por mim, por Rodrigo e por Ana Júlia. Nós estamos aqui para conduzir, né, os trabalhos. Na pauta nós teremos um momento interativo inicial aí, através do Mentimeter. Teremos também, logo em seguida, uma conversa. Essa conversa será entre nós e os alunos. Ana Júlia vai coordenar. E sobre passagens do livro A Hora da Estrela. E teremos também um fechamento com um momento no Jamboard, que é para se encaminhar se fechar e, ao mesmo tempo, se encaminhar as atividades, a próxima atividade. Tá certo? Como é que vocês estão? Eu vou aqui iniciar, né, com a acolhida, com a motivação. Estão bem? Nós estamos bem também. Eu vou dar continuidade aqui com o Mentimeter. Vou baixar. Eu já oriento como é que vocês vão fazer, viu? Compartilhar aqui. Já vou apresentar. Então, o que é que eu trago aqui? Através desse aplicativo, o Mentimeter, eu vou trazer, são duas questões de interação, só para a gente quebrar o gelo e dar início ao momento, né, à oficina de hoje. Mas para vocês acessarem, vão precisar abrir uma aba aí no celular ou no computador de vocês e colocar isso aqui, olha. Não sei se vocês já estão vendo, www.mente.com, e esse código. Já vão responder a primeira pergunta, que é como você se sente nesse momento do curso. É só com uma palavra, nós vamos formar aí uma nuvem de palavras, e exatamente vocês vão tentar, vocês vão tentar traduzir aí, mostrar em uma palavra o que seria esse momento. Como é que vocês se sentem nesse momento? Esperar vocês entrarem, né? Vocês não conseguirem, vocês digam. São 3 palavras, no caso. Não, você pode usar só uma palavra mesmo. O código é esse que está aí em cima. 6014-0597. Se vocês precisarem, eu ponho aí no chat. 6014-0597. Obrigado, gente. É porque falta atenção da minha parte. Não, mas é assim mesmo. E aí vocês podem tentar aí representar o momento por apenas uma palavra. Tá aparecendo que a votação está encerrada, não envia. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a votação. A votação está aberta. Tá certo. Ansioso, animado, tem uns animados aí, tem um que já está cansado. Tem mais? Podem ir colocando.
Professora, a senhora tem certeza que está aberto para todos os alunos? Porque está falando aqui que tá fechada. Que é para eu aguardar quando o. Peraí. A questão não está aberta para votação. Aguarde até que o apresentador o ative. Não, tava aberto. Tá aberta sim. Carrega a página para ver? Pode ser que quando ela É, liberou, né? pode ser. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Eu também tentei entrar e tá aparecendo como encerrada mesmo. Tá Eu fechada, mas. enviei, eu consegui enviar, mas não chegou nada aí. Vixe, Maria, eu sempre faço e dá certo. Deixa eu só voltar, eu vou recomeçar. Vou abrir aqui novamente. Eu acho que é porque ela tinha. Eu testei, essas palavras foi eu que coloquei, tá? Foi, Rodrigo? Foi, porque eu estava tentando ver, porque realmente tinha aparecido, aí o pessoal tinha chamado a atenção que estava travado, né? Aí eu coloquei para ver se ia. Espera aqui. Isso daqui foram vocês que já colocam. Espera aí. Pronto, eu consegui mandar. Ah, chegou agora aqui. Mas eu não. Mas eu não compartilhei, não, né? Eu não tinha descompartilhado, não. Mas aí você, eu acho que só descompartilhou da projeção aqui, né? Eles continuaram com o mesmo código, né? Ou alterou? Foi, que está chegando aqui feliz, pensando, esperançoso, cansado. Você tem só que contente. apresentar a tela. Pronto, então você tem que voltar a apresentar para a gente ver. Só aqui na compartilhar a guia. Pronto, então aí, olha, como você se sente nesse momento do curso, pensante, esperançoso, cansado, feliz, sossegado. Que bom que vocês estão sossegados, né? Tem uns ansiosos, tem animados também, contentes, entusiasmados, isso é bom. Temos seis respostas aqui. Temos mais, aqui está acusando, foram 6 pessoas que responderam. Motivado, é importante, né, que estejamos, que vocês estejam motivados, mas as respostas também necessárias, né, isso aí é necessário mesmo. Contente, tenso também. Aí a gente pode ir para a próxima, né? Na sua mente, pensando bem na obra com a qual nós vamos trabalhar hoje, que é a Hora da Estrela. Então, não sei se vocês já leram, mas ela fala muito de estrela, né, durante todo o texto. Então, nós resolvemos começar pensando um pouco sobre a palavra estrela, né, a que remete, o que ela evoca, o que evoca a palavra estrela, o que vem à sua mente quando se pensa em estrela. Então, você também vai traduzir aí em uma só palavra, vai tentar representar por uma só palavra. Corpo celeste, luz, física, brilho. Vocês quiserem, eu não sei se vocês quiserem colocar uma outra palavra, não sei se vocês conseguem também. Eu. Isso. Que mais, gente? Dessa Pessoa vez eu não vou responder, brilhante, não. amor. Oi? Dessa vez eu não respondo, não. Mistério.
supernova, a estrela supernova, né? Bom, então, vocês estão fazendo aí, são diversas relações, né? É algo prévio, né? Que prévio em relação ao que seria a estrela, e vocês podem pensar em relacionar com a obra, né? A palavra estrela. Não sei se vocês lembram da personagem principal, a Cabeia, né? A personagem principal é Macabeia. Aí, se vocês leram, vão lembrar que essa personagem ela tem uma caracterização um pouco diferente disso aí, de brilho, de luz, né? Não sei se ela é um corpo celeste, temos várias interrogações em relação a isso, mas, na verdade, isso aqui foi só para provocar um pouco, para se pensar um pouco sobre o que é a estrela, não é? Ela tem tudo isso, né? Pode ser corpo celeste, tem vários sentidos, realmente. Se relaciona com brilho, com luz. Vocês veem que, desde a aula passada, da oficina passada, que se trabalhou a luz, né? Kabum, né? Então, gente, aí, depois disso, nós vamos passar para o próximo passo desse momento, que será se trabalhar as passagens do texto da Hora da Estrela, né? Tentar relacionar a estrela com os fenômenos físicos que serão trabalhados, os conceitos, e a própria história, né? A própria história da heroína aí, da nossa heroína, que ela é uma heroína um pouco diferente de outros personagens, tá certo? Então, vamos para o próximo passo, né? Vou parar aqui. Pronto, vai ser com você agora, né, Ana Júlia? Você vai começar e a gente... Vou começar. Eu vou apresentar a minha tela. Eu vou fechar aqui minha tela. Iniciar. Sereia, te amo, te quero. Muito bom. Cantou nota 10. É uma música pra animar, né, boy? É uma música de fundo, assim. Eu vou animar vocês com várias perguntas. Vocês conseguem ver a tela bem direitinho, né? Conseguimos. Sim, sim. Beleza. Então, bora lá. Clarice e o átomo. Nós trouxemos alguns trechos da parte da dedicatória. Isso aqui, inclusive, é um trecho da dedicatória, em que a própria Clarice escreve no livro. Nós trouxemos alguns trechos do prefácio e trechos da obra em si, do texto, do livro. Então, eu vou começar com esse trecho da dedicatória. E eu já vou começar com perguntas. Quero saber qual o ponto de vista de vocês sobre as coisas, porque eu sou muito curiosa e eu vou logo começando perguntando. Mas primeiro vamos ler. Eu medito sem palavras e sobre nada. O que me atrapalha a vida é escrever. E não escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. E vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar.
acreditar chorando. Bom, primeiro, ela diz que medita sem palavras e sobre o nada. Essa é a minha primeira pergunta. Vocês já pensaram sobre o nada? O que é Sim, sim. nada? O que é o nada para vocês? Vocês conseguem imaginar o nada? Sim, sim. Não. A primeira coisa que passa na minha cabeça sobre o nada é o vácuo. Mas o próprio vácuo, ele existe. E o nada teria que não existir. É uma O questão va... meio filosófica. O nada que Clarice está falando aí é do átomo, porque o átomo, ele não consegue, nessa época, ele não conseguia ser visto nem a olho nu e também nem por microscópio. Átomo é a menor partícula da matéria, né? Então, hoje é possível ver pelo microscópio. Então, tipo, esse nada que ela se refere pode ser, tipo, sobre o nada, do tipo, um vácuo da vida dela, de alguma coisa assim, que a gente sabe que Clarice, ela tinha alguns problemas que eu falo assim, ansiedade, inclusive ela fez até umas entrevistas que ela falava sobre que ela estava cansada, então esse vácuo pode ser isso também, né? Ela poderia estar comparando esse vácuo dela, tipo, com os átomos, tipo, era tão exagerado, tipo, era uma coisa tão exagerada que ela podia estar comparando com o átomo. Exatamente. E ela fala aqui sobre a estrutura do átomo não ser vista, mas que todos sabiam dela, não é? Então, vocês não conseguem imaginar o nada. Eu também não consigo imaginar o nada, porque não tem tanto sentido, não é? Às vezes a gente está paradão lá no canto, e aí a pessoa pergunta, o que é que você estava fazendo? Estava fazendo nada. Será que você estava fazendo nada? Porque se você estava dormindo, você estava fazendo alguma coisa. Se você estava parado, bom, você estava em movimento, porque a Terra estava girando em torno do próprio eixo. Então, é muito difícil imaginar o nada. Algumas pessoas dizem que o Big Bang surgiu do nada. Mas como é o nada? Não é? Então, o Big Bang ele surgiu de alguma coisa, mas nós ainda não temos uma resposta sobre isso. Então, isso é a relação que a Clarice traz também com a física e com todo o sentimentalismo dela, a existência dela, trazendo essa questão aí que o aluno... Qual era o aluno? Eu, Jordan. Jordan. Pode me chamar de Dan, que vocês já estão todos meus amigos. Então, Ícaro tá com a mão levantada aí, Ícaro. pode falar. Fazendo a relação justamente dessa questão do nada, porque eu me lembro que existe uma citação que diz o seguinte, que saio em busca do nada na esperança de encontrar o tudo. E, então, isso já está justamente ligado ao princípio da física, porque a física é justamente essa questão de a gente buscar as respostas às nossas perguntas. Então, às vezes, quando a gente está indo em busca do nada, ao mesmo tempo, nós estamos indo em busca da nossa resposta, da nossa verdade. Olha que reflexão. Interessante. Exatamente. Eu acho que casa um pouco com o que Stephanie escreveu aqui também, né? Ela diz assim, acho que o nada é algo a ser inventado, como o que nós imaginamos. O nada é usado como um sinônimo, não tem o que dizer. Não sei se é isso. Não tem o que dizer, né? Mas é a história da imaginação, né? Que ela chama atenção aqui, para o fato de que ela, como escritora também, né? Tá levando em consideração que ela tira algo do nada, né? Ela tira uma história de um espaço ali, né? De uma possibilidade, né? Ela tem que dar sentido para poder escrever. Exatamente. E nós estamos sempre procurando sentido nas coisas, né? A gente não consegue imaginar algo assim sem sentido. Nós estamos sempre em busca de um sentido. É muito difícil não dar, né? Exatamente. É muito difícil não dar um sentido para as coisas. Porque quando as coisas não têm um sentido, a gente pensa logo, olha, isso não existe, isso não é possível. Tudo tem que ter um sentido e a gente está sempre em busca desse sentido. Por isso, criando várias teorias sobre o que é que veio antes do Big Bang, o que é isso, o que é aquilo, dando um sentido para as coisas. Porque nós não conseguimos aturar as coisas sem sentido. Então, vocês podem ver que são várias interpretações. Nós podemos interpretar o que a Clarice escreveu aqui de várias maneiras. A minha interpretação, a sua interpretação, são diversas. Agora, continuando.
Vamos continuar. O que me atrapalha a vida é escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi, e vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar, e acreditar chorando. Como foi dito nessa época, não tinha assim uma imagem. Nós ainda não temos uma imagem muito bem estruturada sobre a estrutura do átomo. Nós ainda não temos essa imagem onde nós podemos observar muito bem. Então, nesse tempo, sabias que ele existia. O átomo existia, e não se tinha uma ideia de como era. Mas vocês entendem a estrutura do átomo? Vocês entendem do que é composto o átomo? Porque os gregos, os antigos gregos, filósofos, eles acreditavam, sim, já existia a ideia do átomo, mas eles pensavam que o átomo não tinha nada além do átomo. Então, se você pegasse um átomo, por exemplo, uma pedra, e você fosse... Já devem ter visto essa analogia em algum lugar, e você fosse quebrando essa pedra, você não ia encontrar nenhum elemento, nada elementar. Mas, com o tempo, foi descoberto que existe algo além do átomo, dentro do átomo. Vocês conhecem essa estrutura? Se eu não me engano, átomo é isso, né? Inclusive, né? É algo que não se pode dividir, né? Pelo sentido da palavra, né? Em grego. Isso. Não divisível. Não divisível, né? É o significado da palavra. Mas o átomo, no átomo em si, existem partículas. Então, isso quer dizer que o átomo, ele é uma partícula, mas ele é composto por outras partículas. Então, se você for dividir o átomo, você vai encontrar algo elementar. Everton está dizendo aqui, ó, prótons, nêutrons, elétrons, quarks. Pedro falou em quarks. Exatamente, os quarks. Os quarks digamos que seja o elementar dos elementares. Eles formam os prótons, eles formam os nêutrons. Exatamente, era isso que eu queria trazer. Primeiro, essa reflexão, e também saber os conhecimentos de vocês sobre a estrutura dos átomos, porque nós vamos precisar disso um pouquinho mais para frente na aula. Ok? Agora, o professor Rodrigo, ele vai dar continuidade um pouco a mais na parte literária. Ok. Pode até voltar naquele lá também, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, eu acho que Stephanie chamou a atenção para essa questão da imaginação que ela vai trabalhando, né? Ó, Stephanie está dizendo aqui já, vou ler, tá? Essa parte do trecho traz uma alusão em dois pensamentos, tanto da ciência, pelas teorias, quanto das mitologias, pela crença das pessoas. Eu acho isso fantástico, Stephanie, muito bom. A gente tem aqui uma reflexão muito interessante sobre isso mesmo, né? A ideia, veja, ela é interessante porque aqui é o prefácio do narrador, né? Que é, de certa forma, ela se transveste de homem para poder contar, né? O Rodrigo SM, é meu xará, inclusive, né? Mas é interessante como há sempre esse diálogo em relação à escrita, né? O tempo todo. Então, é o texto que o autor vai falando sobre a própria escritura dele o tempo todo e refletindo sobre o ato de escrever. Então, Ana chama atenção aqui para essas estruturas elementares que formam as matérias, né? E no caso da nossa, quando a gente pensa do ponto de vista literário, a gente está pensando nas palavras, que são esses elementos que vão acabar criando também imaginação, fazendo a gente imaginar esses universos também possíveis a partir desses elementos discretos que são as letras, os sons e etc. E aí é bem interessante porque até é um certo paradoxo aqui, né? Porque ela diz que medita sem palavras. Então, para meditar, você não precisa de palavras. Mas o que atrapalha a vida dela é escrever. Ou ela não, ou ele, né? Que é o autor, né? O Rodrigo SM. Então, ele diz que o que atrapalha a vida é escrever. Porque provavelmente, como a Stephanie chama atenção aí, tem essa talvez um diálogo entre viver e ter que pensar, refletir sobre ele e assim por diante. Então, dar existência a alguma coisa escrevendo, talvez seja algo que interfira um pouco no processo de viver especificamente as coisas e tal. Então, seguindo, para a gente poder avançar, né? Sei de muitas coisas que não vi. E vós também, vós leitores, vocês que estão aí lendo também, né? Sei de muita coisa que não vi, como o átomo, que a gente não vê, mas a gente sabe que alguma coisa tem que estar ali na base, né? E vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar.
acreditar chorando. E a Stephanie chama atenção para essa lógica de mitologia, né? A história de crenças envolvidas, né? Então, geralmente, quando a gente lê histórias mitológicas, assim, o que está na base da construção da criação é a palavra, né? Ele diz assim, inclusive, se a gente for pensar na questão bíblica, né? Então, no princípio era o verbo, né? Era a palavra, e a palavra se fez carne, assim por diante. Então, a gente tem sempre essa questão de construir, às vezes, algumas coisas por meio da linguagem. Pode passar, Ana, porque senão eu enrolo muito aqui. Então, Clarice e o átomo, né? Então, como a Ana falou, a gente pegou aqui o início da história, né? Então, a gente não tem pretensão de ler a obra toda com vocês, mas a gente queria motivar vocês a terem essa vontade de ler. E como a Ana chamou muito bem a atenção, tem essa reflexão inicial do átomo, das construções, da matéria, e também tem os textos, como o Stefano acabou de falar, a palavra tem muito poder, né? E é o narrador o tempo todo falando um pouco sobre esse processo de escrita, né? E ele diz assim, essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta resposta. Resposta esta que alguém no mundo Madê, vós? Será que vocês vão me dar a resposta? Vocês, os leitores dela, que vão dar a resposta que ele mesmo, enquanto escritor, né, narrador lá, ele não consegue? Vós? É uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Eu acho que o que Stephanie chama atenção aqui, para dialogar com a obra, eu acho que é fantástico, né? Ela chama atenção para o fato de que o texto está refletindo um pouco sobre essas possibilidades de explicação real, física, mas ao mesmo tempo vamos dizer assim, dessas cosmologias, essas mitologias, esse misticismo que às vezes está envolvido no ato de escrever, como quase que escrever fosse uma bruxaria que tira do nada, né, para fazer a ponte aí, tira do nada coisas para a gente pensar, refletir e explicar o mundo, né? Então, como o Stephanie diz, a palavra tem muito poder. Eu acho que o Stephanie foi muito pontual e objetiva no que ela diz, eu acho que funciona muito bem. Alguém chama a atenção de mais alguma coisa nesse trecho? Tá travando para vocês? Ou é só para o Nixon? Aqui está bem. Pode ser minha internet, né? Mas está bem para você? Talvez seja para o Nixon lá, né? Tá de boa para Charlon. E aí, quem é que chama mais alguma coisa? Ou o trecho estava bem prático? Tá tranquilo? Ok. Podemos... Quem ligou o microfone pode falar. Não? Então tá bom? Estão satisfeitos? Não, Rodrigo, eu liguei só para dizer que estava bem, mas eu acredito que você disse tudo o que é perceptível aí já. Desse ponto, né? Então a gente pode avançar. Pode passar, Ana. Ah, tá. Isso é comigo também, né? Então diz assim, como é que eu sei... Isso aqui é a continuação daquele trecho anterior, né? Então, essa parte inicial. Como é que eu sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? Aqui numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Olha que legal. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive, sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. E aí, alguma coisa que vocês captaram, que vocês gostariam de destacar nessa passagem? Só está falando do Nixon ali no chat. Nixon tá roubando a cena. Ele tá sendo a estrela, né? Ele tá sugando aí, ele tá quase como um buraco negro aí, sugando tudo. A estrela da alma. Não, tranquilo. Fala aí, cara, fica à vontade. Essa parte desse trecho do texto, ele está muito ligado à questão das origens, à questão de descoberta, porque, por exemplo, eu anotei até aqui, trouxe uma citação de Emily Durkheim, que ele diz que o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Isso está intimamente ligado ao texto, porque aí faz uma citação ao Nordeste, ao sentimento de perdição que ela se encontrava, Macabeia,
a representatividade, a busca pelo desconhecido. Então, está intimamente ligado a isso. A pergunta, a resposta. Uhum. O texto, ele tem muito disso, assim. Eu acho que tem um trecho mais à frente, eu acho que é um dos finais que a gente vai usar. Existem muitas perguntas, realmente, e até ela diz que essas perguntas todas, elas motivam, mas não são respondidas, né? É um texto feito de perguntas, mas não de respostas. Ele até inicia, como é que eu sei tudo que tudo que vai seguir, né? Tudo que vai ser contado na história, se eu ainda desconheço a própria história que vem aí? Essa é uma reflexão interessante, assim, eu não sei se vocês, vamos dizer assim, foge um pouco dessa relação direta com a física, mas é interessante para entender a obra, né? A gente tem aqui, a gente está diante de uma obra modernista, digamos assim, né? Que é inclusive uma obra que foge um pouco do contexto que a gente está acostumado a ler em Clarice, né? É uma obra muito experimental, é muito mais experimental do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver Clarice de uma maneira mais intimista e tal. Então, é uma obra metalinguística, né? Fica o tempo todo falando de si mesmo, falando desse processo de escritor. Mas uma coisa que é interessante, e eu acho que casa com o que Ícaro falou, é justamente esse fato de que o narrador se confessa desconhecido da própria história que ele vai contar, né? Então ele diz assim, eu vou contar uma história e ele começa a mostrar os processos que estão envolvidos. Uma vez eu olhei para uma moça nordestina e dali veio a vontade de falar sobre ela. Mas ele mesmo, enquanto narrador, ele reconhece o tempo todo que ele não sabe o que é aquela mulher nordestina, que, embora ele tenha morado no Nordeste, ele não se envolve com aquilo, ele não tem essa participação direta com esse processo, e que ele quer contar uma história, ele tem um processo para contar, mas ele sabe que não sabe tanto, mas mesmo assim vai contar a história. Então, é uma coisa interessante para chamar a atenção, assim, para a gente ir percebendo. E aí, quando você traz o Durkheim dizendo que para você tem que ter consciência para poder saber das coisas que estão acontecendo, eu acho que pode dialogar bem. Eu confesso que, ao responder isso, eu não vi aqui o chat, e eu vi que o pessoal comentou alguma coisa. Alguém pegou aí? Tem umas questões aí que Stephanie está colocando, Rodrigo. Mas eu queria só falar também um pouquinho, se você... À vontade. Bem rápido, mas é bem rápido. Não, é a questão essa questão introspectiva, né, que está aí predominando durante toda a passagem, né, o enredo, sempre voltada para o eu, essas questões, essas reflexões, elas estão predominando dentro do texto. É sempre esse ar, né, esse ar de incógnita, de reflexão, de busca, que parece estar presente no próprio narrador, né? Sim, sim. É uma característica até dessas literaturas mais contemporâneas, mais modernas mesmo, de abrir o jogo para o leitor, né? Para aquilo que ele está fazendo. Então, ele está construindo a narrativa, mas, ao mesmo tempo, ele tá revelando um pouco o processo de construção. Na literatura mais clássica, vamos dizer assim, o narrador, ele quase que tem domínio de tudo que acontece, ele sabe começo, meio, fim, o processo todo, né? Mas quando o narrador mais moderno vem, ele se mostra falho, ele se mostra impreciso, ele se mostra cheio de dificuldades, inclusive, de contar. E eu acho que isso é interessante, porque, embora seja um narrador que não é Clarice, pelo menos ela diz ali que não é, e etc., mas ainda tem esse quê que você acabou de falar da interioridade, tentar pensar um pouco, refletir. Parece que ela se descentra um pouco enquanto narradora, mas para se ver mesmo de outro posicionamento. Isso é uma coisa interessante. Mas é uma coisa legal de se destacar. Rodrigo, Charlon está colocando aqui, olha, quem vive sabe, mesmo sem saber o que sabe. Essa parte casa com a dualidade platônica. Então, ele está... Né? É uma questão bem interessante aí que ele colocou. Perfeito. Quem vive sabe, mesmo sem saber o que sabe. Essa parte casa com perfeito. Muito bem. Quem vive sabe, mesmo sem saber o que sabe, né? Me lembra de Fernando Pessoa, né? Exatamente. Junta com essa história do dualismo platônico, que ele fala que existem dois mundos. O mundo das ideias, que é o mundo onde tudo é perfeito, e existe o mundo sensível, que é o que a gente percebe com os olhos, ouvido, vendo, escutando, sentindo cheiro, sabor. Então, não é o perfeito, aquilo ali não é o ideal. Então, a gente sabe, mas não sabe ao mesmo tempo. A gente não encontrou a essência das coisas. Interessante. É interessante. Eu não sei, é interessante
do ponto de vista da escrita, eu acho que casa bem, né? Porque o que o escritor faz, no final das contas, é criar esse mundo abstrato mesmo, né? Esse mundo mais platônico, né? Ele cria um universo, dá sentido a ele e, às vezes, luta muito para que ele tenha sentido, que eu acho que é uma coisa que a Ana chamou a atenção muito bem. Às vezes, a nossa vida real, cotidiana, em que a gente está acostumado, ela não traz necessariamente sentido, porque as coisas vão acontecendo num determinado fluxo e, às vezes, a gente precisa de um certo distanciamento para poder dar sentido a elas. Mas a arte, parece que ela consegue atribuir sentido justamente porque ela tem limite, digamos assim. Às vezes, né, por exemplo, se ele é um poema, o poema começa e ele termina. Então ele tem começo, meio e fim, e você consegue ter esse distanciamento de ver o todo. Às vezes você diz, que sentido eu dou para a vida? Mas a gente vivendo, é muito difícil a gente ter um distanciamento de nós mesmos, da nossa própria vida, para poder dizer. E muitas vezes o sentido que a gente dá é justamente quando ela acaba, quando ela não é mais, né? Quando a gente às vezes morre e alguém diz, olha, ele foi uma pessoa assim, aí se determina às vezes o que a gente faz. Então, eu acho que a grande sacada, eu fiquei me coçando para falar quando a Ana estava dizendo, era isso. A arte, muitas vezes, ela lida com o sentido de uma maneira interessante, porque ela consegue dar acabamento, assim, ela dá um fechamento. Tem uma unidade que você consegue enxergar que, às vezes, a vida e os outros processos que a gente tem no dia a dia, a gente não tem. Eu não sei se casa um pouco, mas eu acho que relaciona um pouco com o que vocês apresentaram aí, né? A história desses dois mundos, né? O mundo sensível e o mundo perceptível, talvez. O mundo sensível e o mundo imaginado, pensado, refletido, né? Então, a gente pode dizer que Platão ele defendia isso, né? Que a arte fosse mais para o mundo abstrato, o mundo do raciocínio. O mundo das ideias seria esse, né? O mundo construído, e ele é perfeito justamente porque ele não tem essa interferência do sensível, né? Dos materiais que são rebaixados, que são imperfeitos e tal. Né? Então, a arte lida muitas vezes com essa questão do superior, porque você consegue dar um acabamento diferente do que o próprio real é. Né? Interessante. Vamos para frente, porque senão eu fico falando aqui. Pode passar, Ana. Eu acho que é a sua parte. Ainda é essa parte. Então, a gente continua aquele início em que o autor está falando, tá? Isso, eu acho que a Maria chama atenção para a questão do repertório filosófico, né, que é possível que a obra traz. Eu acho que essa obra ela faz isso mesmo que Maria chama, né, tem um aspecto mais filosófico, tem um aspecto mais, vamos dizer assim, estético, né, que ele está trabalhando com a arte mesmo, e tem esse aspecto mais crítico, social também que vai vir ali. Assim. Não, Rodrigo. Perdão, era só para o pessoal, né? Não, era mais para os meninos que treinam redações. Sim, sim. Aí achei que você não ia ver. Foi mal. Eu estou tentando acompanhar. Aí assim, o narrador continua. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei. Olha só, vocês concordam? Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M., relato antigo, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande final, né? Seguido de silêncio e de chuva caindo. Algum destaque? Podem falar, gente. Eu quero falar menos do que eu estou falando. Rodrigo, ele traz só uma questão metalinguística, né, de como vai fazer o texto, explicando, né? Perfeito. Como é que ele vai fazer. E, por coincidência, né, por coincidência, o próprio narrador é Rodrigo mesmo. E é engraçado quando ele fala nessa questão da complexidade, né? Tipo, aí a gente vê um caso de ênclise, né? Que é quando esse pronome oblíquo, átono, ele fica pós, porque pronomes oblíquos não podem começar a frase. Então, metecinos, vós, as, lis. Então, tipo assim, por mais que ele tente não ser complexo, a formalidade com que ele projeta, né, esse texto, faz com que, tipo, a gente fique, oi? O que é que esse cara tá falando, sabe? Tipo, porque fica um pouco complexo, tipo, porque tá tratando da formalidade. Tipo, se ele falasse, tipo, coloquialmente, ficaria até mais fácil, mas isso aí, como é um texto, né, como é algo que não vai, tipo, ia ser para pessoas comuns, fica meio assim.
Uhum. Eu acho que isso que você chama atenção, inclusive, marca ele como escritor, né? Porque ele tem que contar uma história, mas de vez em quando ele aparece como personagem, né? Ele diz, eu sou um dos Isso, personagens, o mais isso. importante de todos. Então, quando ele coloca essa linguagem talvez meio elaborada, assim, né? Que ele poderia dizer, me proponho, né? Se talvez fosse numa outra posição, ele talvez se visse em uma classe social diferente, uma posição de escritor diferente, mas ele coloca proponho e aí vai. Eu acho que essa marca é marca do escritor, né? Quer dizer, é um escritor que diz assim, eu vou contar uma história, mas ele quer ser personagem da história. E essa é uma característica que a gente chamou a atenção. É uma característica da escrita mais contemporânea, de que o narrador ele se insere ali o tempo todo e fica refletindo sobre os processos que ele está usando. Então, tem esse Rodrigo SM aí. É interessante até esse SM, que também marca uma coisa meio esquisita para quem está contando uma história, né? Porque tem esse sobrenome assim, meio. É difícil, a gente não vê isso muito na escrita, ou então no dia a dia de brasileiros. Assim, a gente não se trata por sobrenomes assim, abreviados dessa forma, né? Eu desconfio que SM é justamente isso que ele fala, que ele não quer ser modernoso, então é Rodrigo sem modernismo, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que é moderno o que ele está fazendo, né? Então ele vai colocando. Bem, enfim, de toda forma, para poder voltar para o nosso processo, né? O que a gente está levando em consideração aqui? É um autor, é um romance que inicia as suas reflexões falando sobre os processos de construção, ou seja, de criação desse universo que é a própria narrativa. Então a gente tem um romance que está refletindo sobre o romance, mas como esse processo, né, de criativo que tem os limites e que ele tem que delimitar o espaço para poder contar a história. Então ele diz assim, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu quero que acabe assim, que acabe assado, que tenha um grande finale, por exemplo, que tenha um final grandioso, que vocês talvez provavelmente vocês já sabem qual é o grande finale, né? Que a chuva venha caindo, que tenha uma personagem assim, que tenha 7 personagens mais ou menos, mas que na verdade, enfim, pode ter mais, menos, enfim. Fala, Ana Júlia. Uma questão aqui que a Stephanie trouxe. Pode não ser complexo a quem escreve, mas muitas vezes, para quem lê, é difícil entender o real significado da escrita. Porque se escreve o que se sente, o que quer se expressar. Exatamente. Para que nós possamos realmente entender o que é que um escritor quis falar, nós temos que nos aprofundar um pouco sobre a vida dele. A vida da Clarice, a gente tem que entender um pouco sobre como foi a vida da Clarice. Não sei se vocês já viram obras de arte da Frida Kahlo. Tem algumas obras de arte que você fica, nossa, o que será que ela quis dizer com isso? Tem algum animal e algumas flechas, e o que é que ela quis dizer com isso? Então, quando você pesquisa um pouco mais sobre a vida da Frida, você consegue entender o significado das suas obras de arte. Pelo menos você consegue interpretar de uma maneira mais próxima aquilo que você acha. Às vezes o que você interpreta não é realmente o que o escritor quis passar, porque o que ele escreveu é o que ele sente, mas como é que você vai saber o que ele sente? Por isso há várias interpretações. Perfeito. Só isso mesmo que eu queria falar. Não, perfeito. Eu acho que é uma intervenção muito boa. Talvez, tem uma coisa interessante, que é a história do sentir, né? Uma coisa que nos aproxima quando a gente lê arte, assim, a literatura, é justamente o fato de que a gente sente de maneira parecida, porque somos seres humanos, né? E temos todo mundo sente dor, frio, fome, de maneira muito parecida. Então, às vezes, quando a gente lê um relato de alguém que está sofrendo, de alguém que está sentindo fome, dor, a gente se compadece justamente porque nos aproxima daquilo que nos une enquanto espécie, enquanto seres humanos e tal. Então, claro, aqui é isso que o pessoal falou, ele está criando um plano da obra. Então ele tá, sabe, quando realmente isso, você está diante da tela e você vai pintar, mas como é que eu começo? Né? Então ele está criando esse esboço realmente para a gente, leitor, acompanhar. Mas ao mesmo tempo ele vai revelando um pouco esses processos que ele está mostrando. Mas é muito legal, porque cada um pode experimentar da maneira que achar melhor. E, na verdade, ele pede para isso. Ele diz assim, você que é o leitor, será que é você que vai dar o sentido para que eu mesmo não sei, para aquilo que eu mesmo não sei? Mas a ideia é essa. Tem que ter participação do leitor. Fala, Stephanie. Tem um livro de Mary Shelley, que é Frankenstein, Sim. Que quando você lê, assim, geralmente a linguagem dos livros mais clássicos, eles são uma linguagem mais complexa devido à época que eles viviam. Então, é uma leitura assim, mais complexa, porque são as palavras que geralmente a gente não usa mais ou que a gente não é acostumado.
Só que quando você lê e você entende pelo menos uma base do que ela quis dizer no livro, e você vai pesquisar sobre a vida dela, você vai ver a ligação muito forte que tem entre o que ela escreve naquele livro e o que ela passou na vida dela. E, tipo assim, alerta de spoiler. Tem coisas que acontecem no livro que são diretamente relacionadas ao que aconteceu na vida dela. Ela ficou grávida e, se eu não me engano, ela teve 4 filhos, só que ela perdeu 3. E no livro, 3 personagens que eram considerados importantes para o protagonista, eles também são perdidos pelo monstro que o próprio personagem cria, que no caso eu acho que é esse monstro que ela retrata é uma coisa que são os sentimentos ruins que ela vive dentro da cabeça dela, são as escolhas que ela fez, que ela acha que culminou naquilo da morte de alguém. Então, tipo assim, tudo que essa visão, essa dualidade de não saber quem é um monstro, se foi o que é criado ou a pessoa que criou, se trata também de mostrar as experiências que ela estava vivendo, só que ela não sabia naquele momento, e tem aquela questão do que a gente já discutiu de, tipo, que a gente sabe como era, que vive o que sabe, mas não sabe naquela hora, e quando ela para pensar, quando ela para escrever, e também tem a questão de que ela era filha de 2 grandes escritores, uma feminista e outro, um pai que também era um grande escritor da época, ela já era acostumada... Esposa também, né? Uhum. O Percy Shelley também. O esposo dela era um poeta. Ela Isso. já era acostumada com essa questão da escrita. Então, ela pegou toda aquela experiência de vida que ela tinha e transformou numa obra-prima. Ela parou para ver a perspectiva de tudo que ela já tinha passado e conseguiu transformar aquilo numa obra que você só quer parar de ler quando terminar. Isso. Eu acho que você tocou num assunto muito interessante, que é do inconsciente, né? Talvez na época que ela escreveu, o Freud não era tão famoso assim, mas ela até diz isso, que quando ela começa a escrever, ela escreve de um sonho, né? Ela sonhou com aquela criatura e dali deu vontade dela escrever. Inclusive, ela escreve motivada, né? Porque tem um concurso, digamos assim, né? O Shelley, tem o Byron, cada um vai escrever uma história de terror, quem quiser melhor, né? Ela foi. Pronto. Tem até... o filme não retrata muito bem a vida dela, porque tem um filme, mas fala sobre essa questão de que, tipo, da sociedade que eles viviam e dessa coisa de que geralmente os poetas eram vistos como as pessoas de sentimentos, e nessa desses se juntarem, um grupo de amigos se juntarem para escrever, ela escrever aquilo do inconsciente dela. E ela também trata muito isso na visão do monstro. Quando tem no livro a parte que ela dá um ponto de vista do monstro se mostrar como ele se sente, ela dá esse inconsciente, que é como se ela estivesse mostrando o que muitas vezes se passa na cabeça dela ou de outras pessoas que têm perdas ou que se sentem sofridas e agoniadas. Perfeito. Assim, Stefan, a gente só não vai se estender por conta do tema da gente da aula, mas é uma reflexão interessante. Eu acho que o que a gente pode pensar do que você fala e trazer para cá é justamente a coisa do inconsciente. Então, claro, a obra diz mais coisas do que o próprio autor considera. E às vezes ele reflete nisso, né? Ele acaba refratando informações que ele às vezes nem sabe, né, para retomar a história, nem sabe, né, que sente, etc. Isso acaba entrando aqui. Eu acho que essa é uma grande reflexão que casa com a obra aqui. Mas aí a Shelley é fantástica também, é uma coisa que eu gosto. Senão a gente vai ficar trocando figurinha e deixar o pessoal solto, mas eu acho uma coisa legal que você chamou a atenção aí. Ana, podemos avançar? Era incrível. Pronto, eu acho esse daí ainda é seu. Se qualquer coisa, a gente pode saltar mais, né, pelo nosso tempo também. Então, eu acho que o que eu queria apresentar, que era essa reflexão de construção ali, material, da narrativa, já está ok, a gente pode avançar. Beleza. Pronto. Trouxe também esse trecho, e ele diz assim: mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós, quando o autor se refere ao leitor. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Eu sinto uma complexidade em falar esse vos dou. É esquisito mesmo. Na verdade é esquisito, até para a época é meio estranho.
Uso da segunda pessoa, né? Essa segunda O pessoa. voz, esse vos aí é uma coisa. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária, que respira, respira, respira. Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito, então eu grito. Aqui eu sublinhei primeiro essa parte das moléculas. Uma molécula com seu estrondo possível de átomos. Por que isso? Porque eu preciso que vocês entendam. Vocês já sabem o que é uma molécula e que essa molécula possui alguns átomos, não é? Isso aí você... O Ícaro levantou a mão? Ícaro levantou a mão. Foi. Levantei. É porque é justamente isso, né? A molécula se dá através de uma ligação covalente que se dá mediante justamente a ligação entre dois ou mais átomos. Exatamente. Uhum. O que é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. Milhares delas. Vamos entender um pouco sobre isso. No finalzinho, eu trago uma reflexão sobre isso, mas primeiro vamos entender. O título é A Hora da Estrela. Tinha essa moça que o escritor observou entre milhares delas. Essa moça, no caso, ela seria uma estrela entre milhares de outras estrelas. Então, a Macabeia é a estrela do livro. E nós vamos chegar nessa parte das estrelas. É por isso que eu trouxe essa parte do átomo, da molécula, para a gente começar a entender como é a morte de uma estrela. Então, vamos lá. O professor quer dar alguma lida na parte literária aqui? Nessa parte? É. Não sei, deixa eu ver. O que é mais do que invenção é minha obrigação contar sobre essa... Eu só chamaria atenção para aquela tríade que eu falei. Tem a parte filosófica, a parte estética, que a gente já comentou bastante, e a parte social, digamos assim. Então, e casa com o que você falou. A Macabeia, aí, é a moça que ele está falando, né? É a obrigação dele, veja. O que é mais do que invenção. Ele está dizendo aí que se sente obrigado a falar dessa personagem, que é uma moça entre milhares delas, que aí é o que eu acho que a Ana vai retomar lá. Mas chame a atenção muito isso, essa questão de que essa personagem aparece para ele, e ele até diz antes, ele uma vez se esbarrou com a nordestina, e aquele olhar da nordestina, aquele jeito cansado, chamou a atenção dele. E aqui ele diz assim, é só uma entre tantas que ele já esbarrou, mas ele quer falar dessa, especificamente. Né? Então, eu acho que isso chama atenção. E eu chamaria atenção para a história do grito. Tá? Então tem aí, porque há direito ao grito. Eu acho que isso dialoga com o estrondo possível dos átomos também, né? Mas tem essa história do grito. Parece que antecipa também o final, né? E talvez a morte da estrela, né? Então, é um pouco isso. Só para deixar no ar mesmo. Agora vamos lá. Vamos partir para a parte mais física. Vamos estudar o átomo. O átomo é dividido em partículas menores. O que a gente já havia falado? Quais são as partículas em que o átomo pode ser dividido? Prótons, nêutrons. Tipo, tem a teoria de Dalton, que, tipo, na de Dalton ele não tinha não tinha carga nem positiva nem negativa. Aí veio Thomson, descobriu os elétrons. Aí depois veio Rutherford Bohr, tipo, que descobriram prótons. Aí depois também descobriram aquele negocinho que dá a volta com prótons, elétrons. Aí tem um negócio que, tipo, que balanceia, que tem que estar... Que nem Ícaro falou aí sobre a covalência, que, tipo, que é quando um átomo divide o mesmo átomo para ficar estável, que no caso é 8. É mais ou menos isso aí mesmo. A questão da instabilidade, os átomos estáveis, não é? Os covalentes. Isso, exatamente. Então, o átomo é dividido em partículas menores. Tem o núcleo, tem os elétrons que ficam rodeando o núcleo, né? E vocês devem saber que a distância entre o núcleo e os elétrons é extremamente grande.
99,99% do átomo é vazio. Então, vocês imaginem que nós somos feitos de milhares de células e somente uma célula nossa possui cerca de 100 trilhões de átomos. E esses átomos, eles são divididos. Tem partículas menores que possuem partículas menores. Os prótons, os nêutrons, vêm dos quarks. E ao redor desse núcleo vêm os elétrons. Então, nós somos formados no nosso dedo a muitos átomos. E isso é o assunto que mais me encanta, porque isso está intrinsecamente ligado com a existência. Nós existimos por causa de um átomo, ou melhor, por causa de vários átomos. E tudo que nós conhecemos é feito de átomos, sendo que tudo que nós conhecemos é somente 5% do universo. Então, vocês têm noção que nós só conhecemos 5% do universo? Vocês já sabiam disso? Se for dividido em mais partículas, essas partículas também podem ser divididas, não é isso? Então, o átomo é dividido em elétrons, em prótons, em nêutrons, e esses prótons e nêutrons também podem ser divididos. Os elétrons também podem ser divididos em quase-partículas. Quase-partículas é uma quase-partícula. Vocês imaginem que o elétron, ele é basicamente, vamos arredondar, 2.000 vezes menor que a massa dele, né? 2.000 vezes menor que o próton e o nêutron. Então, vocês imaginem que essas quase-partículas, eu não consigo nem imaginar o tamanho. Eu não consigo imaginar o tamanho de um átomo. Vem aquela coisa assim, será que nós conseguimos imaginar aquilo que nós nunca vimos? Eu não consigo imaginar um átomo. Tudo que nós vemos somos imagens. E quando você pensa em um átomo, vem logo a imagenzinha que você pesquisa lá no Google, tem uma imagem, tem um núcleozinho, umas bolinhas no meio, os elétrons com as camadas, seus subníveis. Então, nós não conseguimos imaginar o elétron em si, porque nós nunca vimos ele. Nós nunca vimos a imagem do elétron. Então, é extremamente difícil pontuar qual é o tamanho dessas quase-partículas que formam os elétrons. Então, bora lá. Toda matéria conhecida é formada por átomos. Isso aí eu já respondi. Tudo que nós conhecemos é formado por átomos. Diversos tipos de átomos, porque há diversos tipos. Átomos de lítio, carbono, hélio, vários tipos de átomos. E o universo é composto completamente por átomos. O que é que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Liguem os microfones, falem aí. O que é que vocês acham? O universo é composto completamente? O universo não tem. O universo não é composto de matéria, né? Tipo, não tem uma matéria. Então, uma matéria. não. Então, se tem, é. Ah, então tem. Essa matéria é composta por átomos, não é? Então se é. Então tem. Sendo que eu vou retomar esse assunto. Deixa eu passar aqui. Nessa parte. Eu havia falado que nós conhecemos em torno de 5% da matéria. Essa matéria é tudo que você conhece, tudo que sai nos sites de ciências, tudo que você já estudou nos livros, na biologia, química. Essa matéria é tudo o que você conhece, o que você toca, o que você vê. A matéria é você, sou eu aqui. Então, nós só conhecemos esses... É claro que aqui existem diversas porcentagens por aí, se você encontrar, vai ter algumas que são 70%, outros que são 26%. Isso aqui é um valor aproximado, não tem como dar um valor exato. E nós conhecemos esses 4%. Os outros 75% do universo, do que nós sabemos, é composto por energia escura. E os outros 21% é composto por matéria escura. Vocês já ouviram falar da energia escura e a matéria escura? Exatamente, Stephanie. Essa energia escura, essa matéria escura, nós ainda não sabemos o que é exatamente. Mas nós sabemos que ela existe.
ela existe porque ela foi detectada. Mas nós não sabemos exatamente o que é. Não sabemos do que ela é formada, não sabemos se existem átomos nela. Pode falar, Itka. Era isso que eu ia dizer, porque algumas séries já trazem o uso da matéria escura, da energia escura, e é justamente essa temática que elas trazem, do estudo, porque ainda não se sabe exatamente dizer qual é a composição, o que ela é exatamente. Exatamente. E se um dia, que eu torço para que isso aconteça, nós sabemos exatamente o que é a energia escura e a matéria escura, isso pode nos revelar diversos mistérios do universo, inclusive como ele surgiu. Então é muito interessante, mas o que nós conhecemos até agora, todos os planetas, as galáxias, as estrelas, é somente 4% de todo o universo. Agora bora para a próxima. Pronto, aqui está a matéria. A matéria conhecida, alguém ia falar? E como se sabe que é apenas 4%? Cálculos. É um cálculo que eles fizeram aproximadamente assim. Eles foram aproximando, dá para saber, dá para fazer esses cálculos através das ondas. E é um cálculo muito avançado, eu não vou saber expressar aqui para vocês. Mas eles conseguiram entender, estipulando exatamente, uma estipulação. Isso aí, eles chegaram num valor aproximado. Esses 4% é aquele arredondamento. Pronto. Aqui nós temos a matéria que é tudo que nós conhecemos, a matéria que é você, sou eu. Temos a molécula, e essa molécula é formada por átomos. Na eletrosfera, nas suas camadas, tem os elétrons, e aqui está o núcleo, que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons são formados por quarks. Existe o quark up e o quark down. Esses quarks, eles ficam sempre se movimentando. Aqui são alguns tipos de quarks, existem mais, mas os mais comuns para formarem o próton e o nêutron são esses daqui. Eles estão sempre se movimentando, e esse gluon aqui, ele fica sempre causando uma mudança de cor nesses quarks. Então, essa relação, eles ficam tendo uma relação um com o outro, e os gluons vão influenciando na mudança de cor dos quarks, e os quarks ficam se movimentando para lá e para cá. Então, isso aqui seria o elementar. O elementar, aquele que chegou primeiro. Tem aquela coisa de, mas qual foi o primeiro átomo? Não teve o primeiro átomo, teve a primeira partícula. Uma partículazinha que foi formando outra partícula que foi chegando no quark. E esse quark foi formando outras e outras partículas, que foi formando um núcleo, e os seus nêutrons, e uma molécula e uma matéria. Que é isso, Jordan? Só isso para 4%? Muito bom. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Essa é a pergunta mais importante. Vocês assistem os filmes da Marvel? Aqueles filmes lá com a física quebrada, tudinho. Já assistiram todos? Sem exceção. Ok. Então, essa é a pergunta mais importante. A melhor teoria, eu vou dar uma caixa de chocolate para vocês. E eu espero que vocês gostem de chocolate, porque é o que eu posso pagar. Eu cobro, viu? Só pra lembrar que eu cobro. Como o Homem-Formiga consegue respirar quando ele fica menor que um átomo de oxigênio? Eu respiro um quark de oxigênio. Cadê? Mais teorias. Quero mais teorias. Vocês imaginem. Imaginem que nós não conseguimos estimar, assim... Na verdade, nós conseguimos estimar. Mas eu não consigo imaginar o tamanho de um átomo. Então, vocês imaginem que ele fica menor do que um átomo. Ele consegue caber dentro de um átomo. Isso, para mim, é um dos meus sonhos. Eu tenho vários sonhos.
E esse é um dos meus sonhos. Eu queria pelo menos uns 10 minutinhos ficar menorzinho que um átomo para caber dentro do átomo. Já pensou que magnífico seria observar o mundo subatômico? Calma aí. Se o nível subatômico é atemporal e ele estava menor que um átomo, então quer dizer que o tempo não passava, logo ele não poderia morrer, porque o tempo não estava passando, então ele não precisava respirar. Filha da puta. Caramba, quebrou a quarta parede do universo. Calma. Quebra no sistema. É, irmão. Eu tô uma dimensão acima. Não é pelo cilindro de oxigênio acoplado no uniforme? Estão pesquisando no Google. Ó, pagou aí, ó. Pagou. Não dei caixa de chocolate esse menino rei, não. Ô, porra aí. É. Mas se ele fica menor do que o próprio átomo, ele também reduz as partículas a essa dimensão tão inferior também? É porque essa aqui é a ideia do Homem-Formiga, é que ele aproxima os átomos, pelo menos é o que é explicado. Só que aí como é que ele fica menor que um, então? Essa ideia é a aproximação. Exatamente. Parece que ninguém vai ganhar a caixa de chocolate. Ei, doido, eu fiz 2 teorias, uma melhor que a outra. Não, deixa de coisa, vamos, Pedro Henrique. Beleza, vamos Essa lá. daí eu tô por fora. Também não tenho a mínima ideia pra responder isso. Ressuscitar Ícaro, ganha algum essa caixa de filósofo. chocolate pra nós, em nome de Jesus. Não, eu já tenho muito chocolate de algoritmo acumulado. Não dá um Ei, vamos ressuscitar algum cientista pra ver se ele tem a resposta. Imagina aí, a gente ter a oportunidade de ressuscitar o Einstein. A primeira pergunta, ô Einstein, como é que uma formiga consegue respirar? Minha pergunta dele vai ser quem é o Homem-Formiga. Imagina se o átomo é tipo, se ele faz parte de algo, se ele tá em tudo, tipo, ele tem alguma coisa ele tem que ter para sobreviver. Então, tipo, imagina se esse átomo embaixo da água, ele respira. Então, tipo, essa formiga, ela vai entrar dentro desse átomo que, tipo, que tem que ter respiração para viver, ela vai entrar e, tipo, vai conseguir viver, como se fosse, tipo, uma bolha. Essa bolha, ela daria ar. E, tipo, quando algumas pessoas, elas entram dentro da água, elas levam meio que aqueles tambores de água, entendeu? Então, vamos supor, é isso aí, entendeu? Eu quero meu chocolate. Porque essa minha teoria nem Pedro Henrique conseguiu. Olha aí. Ah, meu filho, eu sei das coisas, entendeu? Eu entendi. Eu sou inteligente, entendeu? Eu desde pequeno, assim. Assim, meu amigo Einstein, ele me passou, entendeu? Quais normas seguirem, entendeu? E é sobre isso. Eu quero meu chocolate, vou dividir com todo mundo. Vou dar uma a Pedro Henrique, um chocolate a Pedro Henrique, uma a Amanda, uma a Stephanie, uma a Shalom. E é sobre isso. Mas, calma aí. Qual é o sistema fundamental do universo? É energia, correto? Se ele tá do tamanho de. Se ele tá menor que um átomo, se ele tá do tamanho de um próton, e ele tá no núcleo atômico, ele pode compartilhar a energia do átomo, correto? Logo, ele tem a energia necessária mesmo sem respirar. Pera, mas tem um problema. Se ele fica do tamanho de um átomo, como é que fica a interação dele com o átomo? Ele tá andando de boa, pá, um átomo bate nele, coitado. Não. Ele tá menor. Não, ele tá menor que o átomo. Então tá o elétron vai bater nele, ele vai sair rodando. Ele vai ser positivo ou negativo, como é que é? Exato, a atração, aí, explica. Menino, se um elétron pega nele, ele sai rodando. Os átomos, não é? Ele diminui, então ele também diminui os átomos. Gente, mas não é só porque um átomo ele tem carga negativa possível que, tipo, que uma pessoa vai chegar, no caso, uma formiga vai chegar perto dela, que, tipo, que vai atrair, não. Isso não é um imã, não, tá? E, tipo, é porque ele vai conseguir. Não quer dizer que isso é um imã. Não. Na teoria, se ele chegar num núcleo atômico, ele vai ser colado sem conseguir separar por causa da força nuclear. Existe massa, minha gente. Não tem como separar isso aí, não. Tem massa, minha gente. Tem massa. Ele vai reagir. Mas é muito pequena. Mas ele tá mesmo. Isso. Ele tá em nível subatômico, cara. Não é mais gravitacional. Exato. Ele tá com a massa. Já foi embora já. Aqui Exatamente. é eletromagnetismo e força nuclear. Gente, vamos pular que eu já tô ficando tonto. Essa é aí. Bora continuar. Bora continuar. Ana. E essa caixa de chocolate?
E essa caixa de chocolate fica aqui em casa quando, Você hein? tinha visto o que Everton colocou aqui, ó? Que ele encolhe o próprio ar que tinha aqui? Ele encolhe o próprio ar. Ele tinha colocado no chat aqui. Malco, te Eu, acendeu. eu supus que isso se deve ao fato, justamente por ele se chamar assim de Homem-Formiga. Eu fui mais para pesquisar mais sobre. E eu descobri que as formigas, elas não têm pulmões, e sim, nem Olha, no Google, não vale. É de usar hack, moleque. que é chamado Não vale, não vale. Não vale. Agora vamos. Não, Bora gente. continuar. Pula. Não vale. Usou hack, Pronto, velho. vamos resolver. A caixa de chocolate é do tamanho de um átomo. Pronto. Aí. Gente, Exatamente. pelo amor de Deus, a caixa de chocolate é minha. Vocês têm que entendeu? Tem que aceitar. Entendeu? Mas Nem vocês vem, têm que moleque. prestar atenção que a Ana Júlia eu disse dei mais que ia que duas dar a teorias. caixa de chocolate. Ela não disse que ia dar os chocolates. Não, pelo amor de Tá. Deus. Ô, tá zoando a firma, moleque? Bora lá. O nascimento das estrelas. Como Deixa de é que cabaré, você- que eu disse que eu ia dividir com vocês tudinho. Ou cabaré grande. Eu dividi ainda ajudar vocês. Bora. Depois a gente vê aí, vai no 0 e 1 quem é que ganhou. Como tudo surgiu? Então, tudo surgiu do Big Bang. Tinha lá uma bolinha pequenininha, compacta, e de repente ela explodiu, não é? Cabum. Não é bem assim. Mas para vocês, como era antes de tudo surgir? Era o nada? Será que existia realmente esse nada? Ou será que a gente pode buscar alguma teoria, uma dessas teorias aí que não são afirmadas? Aquela teoria do multiverso, que existia um universo, e aí esse universo colidiu com outro, e surgiu o universo, e essa partícula colidiu com esse multiverso, e aí surgiu o nosso universo. Existia outra realidade que nem a nossa. Você acredita no multiverso? Eu também acredito no multiverso. Ana Júlia, eu sinto que você é fã de Flash, porque isso é muito Flash. Vai ser da hora, pena que a série é ruim. Nunca assisti Flash. Que bom, a série é horrível. Não assista. Melhor você ver os quadrinhos. Qual foi a primeira partícula elementar a surgir? Então, nós temos a ideia de que seria o quark, não é? Já que ele foi formando outras partículas, que eram o próton, o nêutron. E aí, como surgiu as estrelas? Aí a gente chega nessa questão. O quark, e aí como essa outra realidade surgiu? Se tivesse sido através de outra realidade. Exatamente. Tem alguma coisa antes do Big Bang, né? O que veio antes do Big Bang? O que ocasionou o Big Bang? Mas o que veio antes disso que ocasionou o Big Bang? Então, isso são reflexões que quando você para, você buga, assim. E a gente está sempre procurando por esse sentido, né? Dar um sentido às coisas. Quando a gente não consegue dar o sentido às coisas, a gente não consegue lidar com aquilo, aquela realidade. Então, a gente vive numa realidade, e vocês já devem ter escutado várias pessoas, mas eu não consigo dar sentido para essa existência, para essa realidade. Justamente porque foi nessa questão elementar e ficou procurando sentido nessas coisas que nós ainda não temos resposta. Então, pessoal, para vocês não bugarem e não ficarem nessa de qual é o sentido da existência, vocês vão ter que dar um sentido para a existência de vocês. Cada pessoa dá um sentido para a sua existência, para a sua vida. Cada vida tem um sentido diferente, ok? Então, vamos partir para cá. Como surgiu essas estrelas? Os quarks que foram se formando nos prótons, e aí foi os átomos. E aí a gente chega no núcleo dessa estrela, porque era tudo antes uma nebulosa, digamos assim, uma nebulosa. E aí foi se formando essa estrela a partir do seu núcleo, e nós temos a ideia de que esse núcleo, o núcleo da estrela, ele é muito quente. Ele é muito quente, eu acho que eu coloquei até um slide aqui, pronto. Aqui está a fotosfera. Fotosfera porque esse núcleo, ele vai emitindo fótons, e esses fótons vão chegando até a fotosfera que vai emitindo a luz, não é? Então, no núcleo, nós temos uma queima de hidrogênio que forma o hélio. E o hidrogênio vai sempre se fundindo para formar o hélio. Então, ocorre a fusão nuclear das estrelas, do Sol.
vai acontecendo essa fusão porque os hidrogênios vão se fundindo. É por isso, é exatamente por isso que nós nunca encostamos em nada. Você não encosta no seu dedinho. Já pensou, você nunca beijou sua namorada? Os seus lábios nunca se encostaram. Porque os átomos não se encostam. A eletrosfera de um átomo, os elétrons de um átomo, não vai encostar nos elétrons de outro átomo. Tudo que nós temos é uma força de repulsão. Então, eu estou induzindo aqui um dedo, ó, vou até voltar aqui para ver o que é tudo mentira. Eu estou pressionando um dedo no outro e tudo que eu tenho é uma força de repulsão entre os elétrons. Se nós formos aumentar aqui microscopicamente, nós vamos ver que há uma flutuação entre os dedos. Então, nós não encostamos em nada por causa dos átomos, a nível atômico. Então, tudo que nós temos é uma ilusão do toque. E no núcleo dessa estrela, está sempre acontecendo essa fusão, sendo que, em algum momento, o hidrogênio vai acabar. O hidrogênio acaba. E o que acontece quando a estrela está fazendo a fusão? Tem a força da gravidade, não é? E a força da gravidade, ela comprime as coisas. Mas enquanto a estrela está fazendo aquela fusão, se transformando o hidrogênio em hélio, ele está jogando energia e está afastando essa gravidade. É por isso que a estrela ainda está vivinha lá. Mas no momento em que acaba o combustível, acaba o hidrogênio, as estrelas, elas vão passando para a fase, elas vão entrando numa fase de morte, elas vão morrendo aos poucos, porque a gravidade, ela vai comprimindo o núcleo da estrela. Então, esse núcleo, ele vai ficando cada vez mais e mais e mais apertado. Ela vai implodindo para dentro, vai ficando mais e mais apertado até que os átomos se encostam. Quando isso acontece, ocorre uma explosão. E aí as estrelas morrem. No começo de tudo, nós temos a nebulosa. No seguinte, nós temos uma estrela que nós podemos chamar de protoestrela. É a estrelinha nova, estrela infantil. E depois, nós podemos ter, dependendo da massa da estrela, é o que vai mostrar o final dela. Dessa protoestrela, ela pode se formar numa gigante vermelha. Essa gigante vermelha, quando ocorre essa explosão no núcleo, ela morreu. Ela está num processo de morte. Mas o processo de morte das estrelas não é o final. Porque a estrela, ela se transforma em outra coisa. Essa gigante vermelha, ela vai se transformar numa nebulosa planetária. E no centro dessa nebulosa planetária está um processo de formação de outra coisa, outra estrela. Então, nós podemos chegar numa anã branca. Essa anã branca são as estrelinhas mais velhas do nosso planeta, porque desde que nós contamos a idade do planeta, desde o seu início até agora, nenhuma anã branca morreu. E nós temos também, dependendo da massa, né, que eu falei, se for uma massa maior, ela vai se tornar uma supergigante vermelha. E essa supergigante vermelha, quando morre, ela se torna uma supernova. E essa supernova, dependendo da massa da supergigante que morreu, ela pode se transformar numa estrela de nêutron ou num buraco negro. Entenderam? Então, as estrelas, pessoal, elas não morrem. Elas se transformam em outra coisa. Beleza? Agora, vamos para essa parte aqui. A evolução estelar nos mostra que nada dura para sempre. Até as estrelas morrem, mas o ponto principal é que a morte de uma estrela se trata de uma transformação, onde o fim não é nada mais que um novo começo. O que é que vocês podem tirar disso sobre o finalzinho do livro? O finalzinho onde a estrela do livro morre. O que é que esse livro consegue impactar na vida das pessoas? Será que é realmente um final? Será que a Clarice quis dar um final para um livro ou será que ela quis trazer uma transformação? Se iniciaria um novo ciclo. Igual como acontece desde o princípio das coisas, onde se fecha um ciclo e se inicia outro,
o próprio planeta Terra vive de ciclos, da mesma forma, Clarice quis trazer isso. Por isso toda essa relação com os átomos, por isso toda essa relação com as estrelas, não é? Será que é por isso mesmo? Alguma outra interpretação? Aqui eu trago uma parte do prefácio. Essa parte foram alguns... Não foi a Clarice que escreveu. Então, o enigma se refere ao primeiro sim, a origem do mundo. O desafio é dizer sim com Clarice Lispector, para continuarmos inventando o mundo. Por isso o texto termina com uma única palavra, ocupando todo um parágrafo. Sim. A nós cabe continuar esse movimento estelar. Eis a grande arte de Clarice Lispector. Por isso que eu queria trazer essa parte dos átomos e das estrelas para vocês poderem compreender um pouco e conseguir interpretar um pouco sobre o que é a Clarice, por que a Clarice se relacionou com isso. Agora tem a parte que o professor retoma, certo? Se vocês quiserem comentar. Gente, que bafafá é esse no site? Vocês estão conversando em hora de aula. Que? Muito pelo contrário. Que acusação Muito é pelo essa? contrário. A gente tá falando da sua aula. Eu me Tá sinto comentando. ofendido. Sinceramente, eu me sinto Sim. ofendido com isso. Eles estão dizendo justamente isso, que eles participam mais. Eles estão dizendo aqui que participam mais agora nessa aula do que participam nas outras comuns, assim, né? As regulares. Aqui eles estão com uma participação maior. É até a gente... Sim, boy. A gente, Estão pelo menos eu animados. não falo nada na minha aula normal. Animados. Depois vamos... Olha, eu acho que é até complicado continuar depois desse fechamento que a Ana Júlia deu, né? Eu acho que ela amarra muito bem a reflexão, né? Então fica difícil até de dar prosseguimento, mas é um reinício, né? Um recomeço aqui nesse processo. Mas eu acho que é uma reflexão muito boa. Eu chamaria atenção para uma coisa que é o fato de a gente, enquanto leitor, a gente também faz um pouco isso. Então, quando a gente fecha o livro e termina a leitura, inicia o processo do leitor também, né? De, às vezes, dar sentido para aquilo ali que foi apresentado pelo autor. Que, como o Stephanie, por exemplo, pontuou muito bem, às vezes ultrapassa até as intenções do próprio autor e o leitor também não necessariamente tem uma resposta imediata, precisa pensar também. Tá? Então, essa metáfora da estrela é maravilhosa, né? Macabeia é uma estrela entre tantas também, se a gente for imaginar as bilhões e bilhões de estrelas que tem nas galáxias por aí, Macabeia é só mais uma nordestina, como tantas outras, está ali também perdida, naquele universo gigantesco também de outras possibilidades que não são vistas muitas vezes, né? Às vezes só intuídas e etc. E essa morte da estrela que ela chama atenção, que eu acho que ela fez muito bem, né? Bem, como eu sou não sou da física, né? Então eu também peguei um trechinho do início do livro, em que a autora faz uma reflexão, né? Quem faz o prefácio da obra, né? Reflete lá também sobre essa questão da linguagem que aparece, e é onde aparecem as questões todas que a gente até comentou inicialmente. Ela diz o seguinte, mais uma vez não é Clarice quem escreve, né? É a pessoa que faz o prefácio. A linguagem, moeda de comunicação entre os homens, ganha foros de personagem nessa obra aí, né? Lembra que o outro diz que são 7 personagens? A gente só encontra 5. Né? Provavelmente um é a própria linguagem, o outro talvez seja até Clarice, né? E essa linguagem é um personagem em crise, emergem indagações. A palavra que se usa expressa o que se é verdadeiramente. É a linguagem que funda a realidade, como os místicos antigos, usando as palavras mágicas para criar matéria do nada, né? Mas é a linguagem que funda a realidade. A palavra distancia ou aproxima pessoas. Dispor da palavra é um dom ou uma maldição? Que palavra cabe ao artista contemporâneo? Que palavra se adequa ao escritor terceiro-mundista para falar de um Brasil miserável? Que papel se espera do artista? Não são perguntas interessantes também, que eu não sei necessariamente se tem respostas para a obra em si, mas no ensaio que a mulher do prefácio faz, eu acho que apresenta uma reflexão interessante dentro dessas 3 perspectivas que a gente vinha falando anteriormente. Mas essas questões, na verdade, elas estão aí para provocar vocês para nossa atividade final, que a gente tem bem pouquinho, tem 1 minuto para apresentar. Né? A ideia, gente, ó, a internet caiu,
Caiu para não fazer atividade? Não sei. Mas, enfim. Vocês já devem ter trabalhado, se não, com o Jamboard, né? Então, a ideia dessa atividade, a gente até pode fazer só uma orientação, e vocês podem fazer depois, se for o caso, mas a ideia dessa atividade é o seguinte, a gente, agora que a gente está encerrando a obra, né, encerrando essa reflexão sobre a obra, e apresentando a própria morte, a gente sabe que Macabeia morre, e ela é uma estrela que se apaga, mas ao mesmo tempo é o instante da morte dela que dá a sua hora importante de estrela, mas o que seria uma hora para uma estrela que tem bilhões e bilhões de anos de existência, né, também, você for imaginar o que é uma hora, que é esse instante tão fugaz assim para uma estrela, mas é o momento em que traz uma reflexão interessante, né, que dá protagonismo para essa personagem de alguma forma. Então, a ideia é que eles estão interessados no nome deles na atividade. Pois é, a atividade vai ser feita por vocês, então tinha que ter o nome de vocês aqui, né? Então, a ideia é a seguinte, a gente vai retomar, então, o princípio e o fim ao mesmo tempo, porque provavelmente a gente nomeia alguma coisa depois que a gente finaliza. Ou então, enquanto escritor, a gente vai pensando nos nomes e vendo se cabe ou não cabe. Então, o que vocês têm aqui, nesse slide aqui do Jamboard, são os nomes, a multiplicidade de nomes que essa obra tem. Ela é a Hora da Estrela, mas também é nomeada com outras possibilidades, quase como se você tivesse um universo encaixado, né, sobreposto a outros. Então, é a Hora da Estrela, mas também é A Culpa é Minha, é o registro dos fatos antecedentes, é o Direito ao Grito, é o Lamento de um Blue, são os registros de fatos antecedentes. Então, são múltiplas possibilidades de nomeação, como se o narrador também não tivesse tomado decisão assim, no que é que ele quer, mas estão aí. A ideia era que a gente fizesse isso agora, né? Então, vocês receberiam aqui o link. Deixa eu copiar. Você tem... Vou botar aqui, tá? Posso colocar. Tá aberto aqui. Eu botei aqui. Pronto, deu. A ideia é que vocês, então... Vamos lá, rapidinho, porque senão vocês podem se perder. Mas a ideia, antes de vocês irem, talvez, cliquem no link. O link está aberto para vocês. Peguem o nome de vocês e se encaixem numa dessas definições que estão aí. Rapidinho. Professor, quer que eu apresente a tela do link do Jamboard? Pode ser também, se você dá certo também. Certo. É Libras? Não entendi, Jordan. Aí, vocês estão aí, né? Pronto. O nome de vocês está livre, né? Então, fiquem à vontade. Cada um se encaixa num desse daí. Vai rapidinho. Amanda, Ana. Se você não se encaixar, a gente pode encaixar vocês. A gente vai mexendo. Eu estou mexendo aqui. Isso. Cada um pega um título desse, tá certo? Que seria um subtítulo da obra. Cadê Amanda? Cadê Everton? Jordan? Pedro Henrique? Os nomes de vocês estão perdidinhos aqui ainda. Se encaixe, por favor, cada um numa possibilidade dessa. Isso, o Stephanie já foi. Amanda. Vamos, gente. Olha, Amanda. Vou caixar, Amanda. Se você... Ei, professor, me deu uma prata. Me deu uma prata. Uma prata? Não entendi. Sim, professor. É R$1. Ah, tá. Mas não entendi. Ainda assim, ainda não entendi. Eu tô perdido. A filosofia do homem pobre não deu certo. R$1, professor. Sabe que uma prata não? Né? Uma moeda. Mas por quê? Eu não entendi. Essa é uma moeda. É o homem, é feito Homem-Formiga. Tá vendo aí o que acontece pensar no Homem-Formiga? É verdade. Pronto, tá todo mundo encaixado num, não tá? Cada um foi para um desses slides, né? Então, se vocês forem aqui em cima, ó, e passarem, eu não sei se quando eu passo, não vai aparecer para vocês, né? Mas Ana, talvez, aí como Ana tá... Passa, Ana, por favor. Pronto. Tá vendo? Ó, tem o nome de vocês nos próximos slides, não tem? Então, vocês podem tomar conta de cada um tem o seu próprio nome no seu slide. Volta lá, por favor, para o primeiro, Ana, eles já devem ter entendido. Então, a ideia é a seguinte, cada um aqui não já encaixou, né? No seu próprio slide, eu vou dar aqui o meu print, peguei o nome de vocês, então já sei onde cada um encaixou. Pronto. Eu já tenho aqui salvo, já sei quem é que ficou com cada um dos títulos. A ideia é que vocês, então, com base na reflexão que a gente teve ao longo da aula,
com essa ideia dupla entre construção de universos, de multiplicidade de universos possíveis que a gente faz, tanto com esses elementos discretos que dão forma à matéria, né, como os prótons, elétrons e tal. E com esses elementos discretos agora da linguagem, a ideia é que vocês construam um universo também, né? Então, deem sentido, escrevam com base no que vocês se encaixaram aí, o título que vocês pegaram. Então, a ideia é que vocês escrevam um texto que dá sentido a esse título, seja ficcionalmente, criando uma narrativa, pensando, refletindo sobre o que a própria história da Hora da Estrela tem, seja pensando numa teoria, como Ana tão bem instigou vocês a escreverem. A ideia é que vocês partam das palavras que vocês têm. Então, vocês acabam sendo limitados pelos elementos discretos que tem, né? Então, vocês estão limitados a essas palavras. A culpa é minha, o direito ao grito, né? Registro dos fatos antecedentes. E a ideia é que vocês construam desses elementos um universo próprio, tá? Vocês podem quebrar, vocês podem ampliar, vocês podem destruir essas palavras, vocês podem reconstruir de outras formas, mas a ideia é que elas fossem aproveitadas e vocês fazem não precisa ser, pode ser disposto esses textos nos próprios slides que vocês têm aí, tá certo? Então fica essa atividade, fica uma atividade individual nesse caso, né? Cada um vai fazer a sua e colocar nesses slides e a gente vai ter acesso, todo mundo vai ter acesso ao que cada um fez. Vocês podem fazer em casa, à mão, e depois só botar a imagem no slide que ficou para vocês. Vocês podem vir aqui do lado, vai lá, Ana, lá no finalzinho tem um Tzinho, não tem? Ó? Ali, ó, lá no cantinho, tem um T, ó, que você pode fazer o texto, então você pode escrever aqui, você pode escrever em outro lugar e colocar. Aqui nessa barrinha lateral, né, ó, você tem os post-its e tem embaixo um T, que é de texto, uma caixinha de texto. É mais embaixo, é o penúltimo. Aí, ó. Esses também, se você clicar, você pode escrever. Então, a ideia é essa. A atividade vai ser liberada e tudo isso que eu estou falando está explicado lá também e tem o link desse Jamboard associado. Vocês conseguem se lembrar, talvez, da orientação. Tá certo? Então, a ideia é que vocês se divirtam escrevendo, mas que vocês retomem essas reflexões e as palavrinhas que estão aí. É um pouco isso. Exatamente. Fiquem à vontade para criar a própria teoria de vocês, a partir dessas palavras. Perfeito. Show. Então, valeu, gente, então, né? Nosso tempo. Hora das despedidas. Só para lembrar que estão devendo a caixa de chocolate pra gente. Só a caixa, né? Suas vidas é pra você, é pra mim. Opa, calma lá. Quem foi que deu mais teorias? Exatamente. Meu amor, mas não quer dizer, mas não é isso teoria, não. Quer dizer que tá o mais certo. É a mesma coisa da professora perguntar quanto é 1 mais 1, você falar tipo 50 vezes 4, e eu chegar aqui e dar uma teoria que ela aceita, que no caso seria 2, e eu ganhar, entendeu? E é sobre isso. E eu ainda vou ser tão bom que eu ainda vou dar um chocolate pra você. Nem. Se o tempo não passa, você não morre. É a regra clara. Se o tempo não passa, meu você filho, não morre. Eu ganhei, entendeu? É aceitar, entendeu? Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Como já dizia um grande filósofo. Vai todo mundo ganhar, gente. A vida é feita de derrotas. Exato. Tá bom. Gente, se os professores patrocinarem, dá vocês podem continuar. Vocês podem usar essa vontade de filosofar e de escrever e de pensar e de falar na atividade, viu? Ao longo da semana. A gente vai querer ler muito o que vocês fizeram. Então, assim, gente, eu agradeço a participação, a presença, o envolvimento de todo mundo, tá certo? Na atividade. Tem sido muito interessante lidar com vocês. Então, obrigado aí, viu? Gente, também eu agradeço a presença. Eu participei pouco, mas da próxima eu vou participar mais. Daí o domínio da física também, né? É importante. Então, que vocês fiquem em paz. E até a próxima quinta-feira, né? Tem que parar a gravação. A Aninha não vai se despedir para a gente encerrar?
Vou me despedir. Então, pessoal, foi ótimo falar com vocês. Eu vou lembrar da caixa de chocolate, vou pensar quem foi que ganhou essa teoria. Eu. E até a próxima. Nem venha roubar, Jordan. Na volta às aulas, Venha cara, pra entrega cá. do chocolate. Venha pra cá, Tudo viu, você- Pedro? Pedro, É você não tudo queria enigma mandar o aqui. debate, não.